Abril de 1334, Reino de Castela, Sevilha. Dom Pedro I, filho de Maria de Portugal, rei de Castela, conhecido como o Cruel. Este, por questões políticas, foi obrigado a se casar com Branca de Bourbon. Porém, Maria Padilha foi apresentada a Dom Pedro I por intermédio de João Afonso de Albuquerque, que era mordomo-mor da mãe de Dom Pedro I. Dom Pedro ficou apaixonado loucamente por Maria Padilha e não a tirava da cabeça. Maria Padilha era filha de Juan Garcia de Padilha e Maria Gonçalves de Nestrosa. Maria Padilha tornou-se amante de Dom Pedro I e passou a influenciá-lo nas mais importantes decisões. Foi graças a Maria Padilha que, em 1353, Dom Pedro de Castela, o jovem rei de apenas 19 anos, escolheu governar como um autocrata, apoiando o povo. Mesmo casado com Branca de Bourbon, fortaleceu os laços políticos, criando aliança entre Castela e França. No mesmo ano, houve a cerimônia de boda de Dom Pedro e Branca de Bourbon. 3 dias mais tarde, após romper a aliança com a França, o rei Dom Pedro I abandona sua esposa e volta a dirigir-se à Puebla de Montblanc, onde Maria de Padilha se encontrava. Dom Pedro, o Cruel, não conseguia estar longe de sua amada. Após se amarem ardentemente, Maria Padilha parte juntamente com Dom Pedro I de Castela para Olmedon, onde se casaram secretamente. Maria Padilha, cuja beleza era tão embriagadora que os cavaleiros da corte bebiam extasiados a água na qual ela tomava banho. Quevedo a descreve. Era formosa a Padilha, mãos brancas e olhos claros, causa de muitas desgraças, desculpa de muitos erros. O partido político adversário a Pedro I de Castela descobre que ele havia se casado secretamente com Maria Padilha e exerce pressão política contra o reino de Dom Pedro. Dom Beltrán de la Sierra, núncio do Papa, intimou o rei a retomar Branca como sua esposa. O rei, entretanto, preferiu mantê-la afastada. Maria Padilha e o rei Dom Pedro I de Castela tiveram 4 filhos, que Dom Pedro fez questão que fossem reconhecidos como herdeiros legítimos da corte real. A primeira filha chamou-se Beatriz, a segunda, Constância, e a terceira, Isabel. O 4º filho, príncipe herdeiro de Castela, se chamava Afonso. Maria Padilha, toda perfumada, era a senhora da sedução naquela realeza, do amor, dona da alegria. Ela deixava o reino todo extasiado. Não tinha quem não admirasse sua beleza e seu encanto ao bailar pelo salão real. O rei a admirava, se alegrava e a amava loucamente. Os homens da corte que tentavam seduzir Maria Padilha eram decapitados em praça pública, pois o Cruel não admitia que voltassem seu olhar para sua amada. Maria Padilha fazia o rei uivar de paixão por ela. Maria Padilha, além de bela e sedutora, era muito inteligente. Era quem comandava o reino por detrás de Dom Pedro I, criando assim inúmeras estratégias políticas, como o Real Mosteiro de Santa Clara, em Astúdilo, Palência, fundado por Maria Padilha. Em 1361, Branca de Bourbon é envenenada e morta aos 25 anos de idade. Com isso, Dom Pedro I estava livre do seu casamento de aparência e podia gritar aos 4 ventos o seu amor por Maria Padilha. Mas a sua alegria durou pouco. Alguns meses após a morte de Branca de Bourbon, em Medina, Sidônia, Maria Padilha contrai durante a pandemia a peste bubônica. Dom Pedro, o Cruel, invencível e destemido, sente pela primeira vez o seu maior medo, o de perder o amor da sua vida, aquela que arrebatou seu coração no primeiro olhar. No seu leito de morte, juraram amor um ao outro e que se encontrariam no mundo astral para continuar reinando o coração um do outro. Meu rei, não fiques triste, estarei sempre contigo, sempre ao teu lado.
Maria Padilha morre em 1361, deixando seu rei com o coração dilacerado. Nunca mais amou outra mulher como amou Maria Padilha. Os restos mortais de Maria Padilha foram sepultados em Astúdilo, aonde ela havia fundado um convento. Dom Pedro I nunca se conformou com a morte prematura de sua amada e eterna Maria Padilha, tanto que um ano depois, em uma corte celebrada em Sevilha, declarou diante dos nobres que sua primeira e única esposa havia sido Dona Maria de Padilha. O arcebispo de Toledo, considerando justas e honrosas as razões que levaram a Dom Pedro de Castela a abandonar Branca de Bordon, tendo em vista os conflitos com os franceses, Pedro I deparou-se com uma corte disposta a ratificar a afirmação de seu rei e assumir Maria Padilha como a legítima rainha. Com as provas que o rei conseguiu, mais a confirmação das pessoas de que Maria Padilha foi a única esposa do rei, Dom Pedro I de Castela conseguiu transferir seus restos mortais para a Capela dos Reis na Catedral de Sevilha. Alguns anos depois, o rei de Castela veio a falecer pelas mãos de seu meio-irmão bastardo, que acabou assumindo seu posto de rei em Castela. Para algumas pessoas da época, Maria Padilha, com a ajuda de feiticeiros, realizou muitas magias para manter o amor do rei Dom Pedro I. Suas maiores bruxarias eram realizadas na cidade de Elche, a cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Alicante. Ela foi certa vez com seus amigos procurar o local onde, segundo tradição, havia uma estátua enterrada séculos antes por magos e que era dada a feitiços fortes. Essa estátua se chamava a Dama de Elche e sua origem é desconhecida. Diante da imagem da estátua de Elche foi feito um feitiço para Maria Padilha. E assim ela relata: com 7 espadas encantadas e um punhal de ouro, fechei meu corpo em Elche. A dama me olhava. O céu ficou todo negro. Relâmpagos cruzaram os céus na hora mágica deste rito antigo. Meus sacerdotes de magia usavam um capuz. Meu bobo da corte também estavam lá. Eles trabalharam na magia com toda a sua força. E havia ainda um bode negro com chifres enfeitados de flores, semelhante aos belos bodes de Sabá pintados por Goya. Também havia um caduceu, o bastão do poder mágico, o eixo do mundo, com as 2 serpentes entrelaçadas e um capacete com pequenas asas no alto. E o sacerdote invocou os deuses. Meu corpo foi arrebatado e eu não era mais a mesma. Dizem que a primeira aparição de Maria Padilha após a sua morte foi em uma mulata no tempo da corte de Dom Pedro II no Brasil, onde esta mulata, em uma sessão, recebeu uma entidade muito feiticeira e faceira. Falou em língua estrangeira e identificou-se gargalhando. Apresentou-se como Dona Rainha Maria Padilha e contou sua história. Voltou a manifestar-se em outras situações até que descobriu um cortejo de origem africana, onde identificou na festa uma série de signos e símbolos que a fazia recordar a sua Espanha natal, admirada e prestigiada na Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Maria Padilha é, sem dúvida, a pombagira mais reconhecida da região afro-brasileira e sua fama se expande para além das fronteiras brasileiras. São muitas as versões de histórias contadas sobre a vida de Maria Padilha quando encarnada. Vale ressaltar que, como são milhares de mulheres que trabalham nesta falange, cada uma traz em seu relato de quando era viva. Só a mim o rei amou, por mim gemeu e uivou como um cão sem dono num cais da Espanha morisca. Aos meus pés ficou como um crente numa capela. Eu fui dona do dono da terra Andaluzia. Dom Pedro, o cruel, se apaixonou loucamente por mim e em meus braços se amolecia. Salve todas as falanges de Padilha! Salve Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas! Saravá!